Boa tarde, está no ar os Donos da Bola aqui na tela da Band, você nos acompanhando pela internet, no band.com.br/RS, você que sempre nos acompanha também pelo YouTube, um forte abraço no Donos da Bola RS no canal do YouTube. Participa com a gente, manda o teu vídeo através do WhatsApp, o 992 24 12 20 é o canal do WhatsApp para você participar com a gente, mandando a sua opinião. E já pode mandar a opinião, por exemplo, do jogo de hoje, né? Jogaço, Internacional e São Paulo e Inter, jogo que traz boas lembranças ao torcedor colorado lá no passado, 2006, 2010, mas hoje é a 10ª rodada do Brasileirão em campo. Matheus Dávila já acompanha o Colorado na terra da garoa. Fala, Matheus. Fala, Felipe. Boa tarde a todos. Aqui em São Paulo, tempo nublado, por vezes chove, cai aquela garoa tradicional já aqui da capital paulista. E é nesse clima que São Paulo e Inter se encaram logo mais à noite no estádio Morumbi, de olho na parte de cima da tabela de classificação. O técnico Odair Hellmann faz um mistério, tem uma dúvida e é justamente para saber quem será o substituto de Rodrigo Dourado suspenso, Felipe. Beleza, daqui a pouco retorna o Matheus Dávila, é bom esse Matheus Dávila. Mas tem outro Matheus que é muito bom, que também está aqui comigo hoje, Matheus Trindade, tudo bem? Tudo bem, Felipe, boa tarde a todos. E olha, não dá para negar que foi um bom sorteio para o Grêmio na Libertadores da América. A gente vai falar mais sobre isso na sequência, mas dá para vislumbrar já o Grêmio numa semifinal de Libertadores da América, por exemplo, pelo chaveamento que foi colocado. O Grêmio é favorito aí no confronto já nas oitavas de final. Simon Bianchini também presente na bancada. Boa tarde, Simon. Tudo bem, Felipe? Boa tarde a todos. Se a etapa da Libertadores fosse já agora, o Grêmio já estaria praticamente na semifinal. Mas tem a parada, os times podem se modificar, um novo trabalho, vão estudar muito o Grêmio nesse período, mas mesmo assim o Grêmio vai entrar como favorito. E para o jogo do Inter hoje, noite para Leandro Damião. Leandro Damião já viveu essa experiência desse confronto São Paulo e Inter. Caco da Mota. Tudo bem, Felipe? Boa tarde ao nosso telespectador. Olha, não concordo que jogar contra time argentino é uma boa em Libertadores, nunca. Não gosto quando o Grêmio pega o Internacional ou um clube brasileiro pega um argentino. Não acho bom o Grêmio ter pego o Estudiantes. E o Internacional, também vamos com calma. O Internacional não pode ficar pensando em pontuação acima, zonas de Libertadores, a campanha tem que ser essa aí. Tá mediana, tá boa, tá ótimo pro Internacional. A gente vai mostrar, lógico, o chaveamento da Libertadores, debater Grêmio, Estudiantes, o confronto das oitavas de final, mas vamos começar falando de Inter, que joga hoje pelo Brasileiro, e eu falei há pouco, né? Traz boas lembranças pro Inter, pro torcedor colorado, enfrentar o São Paulo lá no Morumbi. Já valeu Libertadores 2006, semifinal da Libertadores 2010 e agora o duelo contra o São Paulo vale a vice-liderança na tabela. Em caso de vitória, o Inter vai terminar esta terça-feira a 2 pontos do líder Flamengo. Internacional e São Paulo, jogo com história, camisas pesadas, duelo de gigantes. Sabia que você ia falar isso. Ok, difícil fugir dos clichês quando se projeta um jogo desse tamanho. Vamos para a parte menos óbvia dessa história, então. Talvez nem o mais otimista torcedor colorado ou são paulino apostasse que depois de um início de ano conturbado, os dois clubes se veriam em um confronto direto pelos postos mais altos da tabela do Brasileirão. Enquanto o tricolor paulista trocou de comando no meio dessa trajetória e fez Diego Aguirre voltar ao futebol brasileiro, o Internacional se manteve firme ao lado de Odair Hellmann. A persistência trouxe frutos. Mais precisamente nas últimas 4 rodadas. 3 vitórias e um empatezinho. A gente está cada vez mais subindo em pontuação e o futebol, o nível está aumentando cada vez mais também. Repetir diante do São Paulo o desempenho que fez o Internacional dar um salto na tabela nas últimas 4 rodadas. A missão é dura, a gente sabe, e o Grupo Colorado também. Mas a recompensa é das boas. A vice-liderança pode ganhar morada aqui no Beira-Rio. Nessa empreitada, o mistério se faz aliado. Mas se do lado de fora os portões fechados mantêm a rotina pré-jogo, do lado de dentro pelo menos uma alteração é inevitável. Rodrigo Dourado está de fora da partida após receber o 3º cartão amarelo no empate com o Sport Recife no final de semana. Gabriel Dias é o substituto natural. Você já escalou, hein? Você já tá querendo escalar o time. É só o nosso palpite. E já que ninguém vai entregar o time, bora falar da preparação. Sobre a postura para encarar o São Paulo, nada de esconder a ambição de somar 3 pontos no Morumbi. Sair para jogar, fazer um bom futebol como o Inter vem fazendo,
e não trazer dificuldade para não ser surpreendido lá dentro do Morumbi. E acho que não tem projeção de pontos. A gente, todo jogo que joga, quer ganhar, quer somar, para a gente estar lá em cima na tabela. Inter e São Paulo e Inter. Lá vai mais um clichê. Jogo de 6 pontos. Sabia que você ia falar isso. Jogo de 6 pontos, né? A gente está projetando que se o Inter ganhar, assume a vice-liderança. Da mesma forma, o São Paulo também pode alçar voo e seguir o Flamengo. Mas eu já tenho falado aqui algumas vezes que eu queria um pouco mais do Internacional, esperava um pouco mais, embora a pontuação e a classificação estão dentro dos padrões. Acho que é isso aí, o Internacional vai brigar por isso exatamente no Brasileiro. Mas veja como não é curiosidade, não é nenhuma loucura. Para hoje, jogando fora de casa contra o São Paulo que deve atacar o Inter, penso que o modelo do jogo do Inter pode dar certo. Pode ser uma redenção para o Potker, né, que não vem bem nesse momento, desde a sua lesão. Lá ele vai ter campo para correr. Ele vai ter muito campo para correr, né? O Morumbi é um campo ali largo ali para ele ter esse espaço pelo lado direito, então ele pode ter mais arranque, né, e melhorar nesse 1 contra 1, que é uma questão que é positiva dele, só que ele não está tendo êxito dessa vez, né, Felipe? Se a gente for pegar os últimos jogos aí do Potker, ele faz 1 contra 1, mas ele se isola lá na linha de fundo. Ninguém acompanha. Ou ele fica muito sozinho ali. Então pode ser daqui a pouco uma redenção para o Potker até essa partida de logo mais aí no Morumbi. Eu acho que a noite é para Leandro Damião, que teve inúmeros problemas nesse ano de lesões, a fase não foi das melhores, mas o Damião nesse tipo de jogo ele sempre apareceu com a camisa do Internacional. A gente lembra de outros jogos, de outros confrontos, mas o Damião ele tem essa característica de aparecer nos grandes jogos. E hoje é um grande jogo. A gente já falou, reedição de semifinal, de final de Libertadores, de confrontos históricos sempre muito favoráveis ao Inter. Eu acho que hoje vai ser a noite do Damião, de quem sabe marcar o 3º gol dele na temporada. Ele ficou um longo período afastado devido a um problema na coluna. Acho que o Damião hoje vai desencantar. Se a gente falar em campanha, a campanha do Internacional não é nada fora da curva. Não. O que sai um pouco da curva é o Cruzeiro lá e esse último empate do Sport pelo embalo que estava o Internacional nesse momento. Por isso que eu digo que tem que ter calma. Ao natural, olhando no início do campeonato, esse jogo, assim, o torcedor, o Internacional, São Paulo Internacional, mesmo São Paulo se reconstruindo, olhava na tabela, é um jogo que o Internacional pode até perder. Não é que pode e deve, mas é bem provável, sem crise, que isso aconteceria. No momento que vive o Internacional, já dá para pensar em algo mais. Um empate seria maravilhoso para o Internacional, a campanha é ótima. Com relação a Damião e Potker, os dois, para mim, por mais que tenham não tenham a mesma função como atacante, os dois batem cabeça nesse momento no Internacional. Ou joga um ou joga outro. Como o Damião é melhor, tem que ser o Damião. Com o Luca mais pelo flanco, o Damião tem muito mais oportunidade. Com o Zeca cruzando, o Potker está se isolando porque o sistema tático e o Damião usando o espaço onde ele deveria estar, ele não está se encontrando dentro de campo. Então ele tem que sair do time. O Potker, nesse momento, não deveria ser titular. Pode jogar o Rossi, pode jogar o Nico, jogadores de mais velocidade. O único fincado seria o Damião. Ele é pesado. O Potker é um jogador pesado como o Damião. Diferente em característica, mas em termos de corpo, de físico, é muito parecido. Então eu não vejo os dois no mesmo time. Isso deixa o ataque do Internacional sem retenção de bola e lento quando cai. E outra, ele recebe bola, às vezes faz um gol, não faz o gol, e o que acontece? Perde a chance que poderia ser com o Damião. Tá certo. Daqui a pouco a gente vai a São Paulo conversar com o Matheus Dávila, falar mais desse confronto. Tem essa pequena dúvida, né? Gabriel Dias ou Charles? O Zeca até tirou sarro. Vai escalar o time do Inter? Daqui a pouco o Dávila escala. Paulinho, deixa eu te chamar na conversa, então. Central Bandeirantes do Esporte. Mostra pra gente agora, vou falar de Grêmio, o chaveamento da Libertadores, estava todo mundo acompanhando ontem o sorteio da Libertadores. Grêmio e Estudiantes serão os adversários. Exatamente, o Grêmio tinha percentualmente 62% de chance de enfrentar um argentino na próxima etapa da Copa Libertadores da América. E foi justamente o que aconteceu. O Grêmio pega o Estudiantes de La Plata na próxima etapa. Vamos acompanhar o chaveamento da Libertadores aí, como está. A partir do sorteio, temos o Grêmio no lado esquerdo da chave enfrentando os Estudiantes de La Plata. Se o Grêmio passar das oitavas de final, vai enfrentar nas quartas de final da competição o vencedor do confronto que reúne o Atlético Tucumã da Argentina e o Atlético Nacional da Colômbia. E avançando para as semifinais, com o lado, repito, o lado do Grêmio da chave ao esquerdo, nas semifinais o Grêmio enfrentaria
Racing Clube da Argentina, River Plate da Argentina, Independiente da Argentina ou então a equipe do Santos. Este é o chaveamento do Grêmio até a fase finalíssima da competição. Sempre lembrando que o Grêmio vai enfrentar a equipe do Estudiantes nos dias 8 e 29 de agosto. Mês de agosto reservado pela Conmebol para os jogos das oitavas de final. Em setembro teremos as quartas de final, em outubro as semifinais e em novembro as duas partidas finalíssimas da Copa Libertadores da América, Felipe. O Estudiantes, que é o adversário do Grêmio, tem peso, tem camisa, tem tradição, mas está bem longe de ser aquele Estudiantes que foi campeão em 2009, que brigou com o Grêmio lá em 83, campeão do final da década de 60, início de 70, é bem diferente. Inclusive tem jogadores remanescentes de 2009, Andújar, Branha, De Sábato, é um time envelhecido. O Gata Fernandes, que jogou a última partida em fevereiro. Então é um time muito envelhecido. Acho que se fosse hoje, estou contigo nessa, mas se fosse hoje, o Grêmio era muito favorito a passar. Até o confronto, vai ter a parada da Copa e tudo mais, aí o Estudiantes pode mudar de figura. Mas esse time do Grêmio de hoje, não. Esse que está jogando e não está indo bem. O time passaria. Titular do Grêmio. Passaria. Passaria, cara. O Estudiantes ficou em 16º. Não, ele é favorito, mas não dá para garantir isso. Já estão dizendo que o Grêmio está na semifinal. Perdeu as duas pro Santos, Caco. Perdeu lá no estádio. Mas não vai ser esse Estudiantes, não vai ser o mesmo lá também. É isso aí que eu quero dizer. O Estudiantes pode mudar, mas hoje o Grêmio é favorito. É que daqui a 2 meses de confronto tem muita coisa para acontecer. O Grêmio pode entrar em outro cenário, o próprio Estudiantes pode se reforçar, pode mudar o estilo de jogo. É muita coisa, muito tempo até lá. Mas não é exagero já falar em semifinal, dizer tem possibilidade. Se fosse hoje, a gente não está dizendo aqui que é barbada, a gente não está dizendo isso, mas vamos combinar, o Estudiantes, olha, teve uma dificuldade imensa para passar num grupo que tinha Nacional, Santos e Real Garcilaso. Né? E também o Atlético Tucumã e Atlético Nacional, com o time colombiano, não é o mesmo de 2 anos atrás. O noticiário do Estudiantes hoje... A gente está sendo coerente aqui em relação aos últimos anos do Grêmio, comparado a esses adversários que o Grêmio pode enfrentar na Libertadores. Tem 2 coisas para avisar o Caco aqui. Ano passado o Grêmio enfrentou 2 vezes argentinos, ganhou as 2 do Godoy Cruz lá na fase de oitavas de final e ganhou, inclusive, do Lanús na Argentina na grande final. E a torcida do Estudiantes, só pegar no Twitter, acessar, lançou até uma hashtag com palavrão, que não vou soltar aqui, horário de meio-dia, vou respeitar vocês, mas lamentando que vai enfrentar o Grêmio. E outra, essa parada, na minha opinião, é boa pro Grêmio. A parada da Copa é boa pro Grêmio, porque aí vai colocar os jogadores no departamento médico à disposição mais uma vez, vai ter o Jeromel de volta mais uma vez. Então essa parada, olha, pode ser ok pro Estudiantes, mas ela é muito boa pro Grêmio. A gente está olhando aí as imagens do confronto de 83, que entrou para a história como a Batalha de La Plata, né? Foi uma guerra lá na Argentina. Baita jogo. O Grêmio estava vencendo e 1-0 aí... não, na verdade, o Estudiantes saiu na frente 1-0, aí 2 jogadores foram expulsos, o Grêmio virou. E aí depois eles empataram em 3-3. Tá, mas tem todo um histórico da Guerra das Malvinas. Foi a chegada do Grêmio lá, né? O vestiário, foi todo um clima bélico, assim, para... O Estudiantes entrou para a história como um time violento. Foi um dos clubes que protagonizou violência nos confrontos de Mundial de Clubes. O que aparece aí no campo não aparece o que foi fora de campo, né? O Caio, jogador do Grêmio, tomou apanhou de tudo que é jeito. E chutaram o jogador, ele não volta para campo. Os europeus pararam de disputar o Mundial de Clubes no modo antigo, que era um jogo na Europa e um jogo aqui na América do Sul, por conta dos confrontos com os argentinos, e entre eles o Estudiantes. Era um time que batia mesmo. Ficou conhecido como anti-futebol. É o que eu vejo assim, o Grêmio, por característica dos últimos anos, Copa do Brasil, Libertadores, ele é o atual campeão. Claro que ele é favorito. Mas agora a Libertadores tem essa característica, começa do zero. No primeiro confronto contra o Estudiantes e de todos os outros, Corinthians, Palmeiras, Santos, os brasileiros falando, vai ser diferente. Começa do zero a competição. E às vezes com um time fechado, o que aconteceu? Todo mundo começou a se fechar para cima do Grêmio e descobriu uma maneira de incomodar o Grêmio. Os Estudiantes, os argentinos sabem jogar taticamente muito bem. E o Estudiantes, assisti alguns jogos da fase de grupos, não tem vergonha nenhuma de se fechar. Joga com 3 zagueiros, às vezes, dos laterais baixos, formando uma linha de 5. Ou seja, se isso acontecer com o Grêmio, não vai ser surpresa. Eles já fizeram na fase de grupos contra o Santos. Não, a gente pega um exemplo. O Grêmio encontrou enormes dificuldades para enfrentar o Independiente na final da Recopa. Um jogador a menos, né? Nos 2 jogos. E se não fosse o VAR, o Grêmio não contaria com esse jogador a mais. E só foi ganhar nos pênaltis o título da Recopa. Eu imagino que o Estudiantes vai adotar uma estratégia muito semelhante do Independiente. E faltam 2 meses para o confronto, é muito tempo só para preparação. Mas tem um fator que os times argentinos e sul-americanos reclamam em relação ao Brasil. Tá certo, o Brasil vai dar 10 dias de férias, folga para os jogadores, mas o calendário para.
espelhado no europeu. Então, com isso, vai ter um período de férias, quase 30 dias, o Grêmio vai entrar fisicamente melhor que o Estudiantes. A gente está acompanhando aí o jogo de 83, as imagens daquele confronto da Batalha de La Plata, mas eu insisto, é um jogo bem diferente. Estava acompanhando o noticiário, né? O Matheus Trindade também, atual do Estudiantes o técnico interino foi efetivado, que era um meia do time de 2009, Leandro Benítez. O técnico foi demitido, que era o técnico do Godoy Cruz, que enfrentou o Grêmio ano passado. Foi demitido depois de maus resultados. O Estudiantes não tem comissão técnica, tem que contratar auxiliar, preparador físico e ficou em 16º no Campeonato Argentino. Então é bem longe desse Estudiantes. Repito, assim, para deixar claro, não é uma barbada, o Grêmio claro já não está... Mas o Grêmio, para mim, é amplo favorito, com todas essas informações. Os jogadores, os mais destacados aí do Estudiantes, tem 39 anos, como você falou, que é o De Sábato e o Branha, né, que são os mais experientes. Então, eu já consigo vislumbrar o Grêmio numa semifinal de Libertadores. Né? Dos argentinos, por exemplo, foram um dos melhores aí para o Grêmio nesse sorteio, porque tinha Racing, tinha a possibilidade de pegar o Boca Juniors, enfim, vai pegar... O River estava no mesmo pote do Grêmio, mas tinha Racing e Boca, por exemplo, né? Além do Estudiantes. Agora o Racing e o River estão na linha da semifinal. Isso, né? Semifinal, aí sim. Mas aí já é uma fase que se tu embalar, muda. Por isso que eu digo, quando começa agora a nova competição, agora é o mata-mata da Libertadores, claro, que difere, ele aproxima um pouco mais a situação. Os menores, os não favoritos, às vezes se beneficiam disso. É traiçoeiro, e o time argentino é craque nesse tipo de coisa. Mas eu penso o seguinte, hoje, né? Hoje, tem mais um tempo a parada da Copa, repito, os times podem mudar, mas hoje o Palmeiras, para mim, passaria pelo Cerro Porteño, o Corinthians deve passar pelo melhor, olha a situação do Palmeiras e a do Grêmio. O Cerro Porteño vejo com muito mais naturalidade e tranquilidade para o Palmeiras. Daqui a pouco lá na frente vou queimar a língua, mas é o que eu vejo. Eu penso que o Santos deve ter dificuldade com o Independiente. Esse sim deve ter dificuldade. Pelo que vem jogando o Santos também, né? Bem complicada a situação do Santos. E o Cruzeiro e o Flamengo vão se matar. Eu acho que é a curiosidade, né? Os melhores jogos, assim, acho que de equilíbrio são os confrontos internos, né? Que é o Racing contra o River e o Cruzeiro contra o Flamengo. Parece que dos confrontos das oitavas são os mais equilibrados. Um ou outro tu coloca um pontinho de favoritismo. Desses clásicos nacionais, quem sair daí vai sair muito fortalecido. É verdade. A gente já volta a falar mais de Grêmio, mais de Libertadores. Vamos a São Paulo agora. O Internacional, a gente falou, o Internacional enfrenta São Paulo, já viveu esse ambiente em Libertadores, mas hoje é Campeonato Brasileiro. Matheus Dávila. E aí, Felipe Duarte, horário de almoço terminando por aqui, viu? Horário de almoço encerrando para os jogadores na concentração, os atletas aos poucos voltando para os seus quartos. E é um jogo importante hoje à noite aqui em São Paulo, entre Inter e o São Paulo, o tricolor do Morumbi, porque é briga direta na parte de cima da tabela de classificação, duas equipes que passaram por uma contestação na temporada, mas nesta arrancada de Campeonato Brasileiro estão conquistando pontos positivos e principalmente pontos na tabela de classificação. Não à toa estão nessa zona e hoje podem entrar na segunda posição do Campeonato Brasileiro. Quem vencer hoje à noite vai dormir vice-líder da competição. O técnico Odair Hellmann, ele está planejando essa partida de uma forma um pouco diferente. É um jogo fora de casa, contra uma equipe que gosta de contra-atacar também, uma equipe que gosta de jogar em velocidade. Então o treinador vai tentar manter a identidade, mas sabe dos perigos que o São Paulo vai oferecer. O time tem um problema. O Internacional não poderá contar com o volante Rodrigo Dourado, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Então Gabriel Dias e Charles estão disputando essa posição no meio-campo. A única dúvida que se tem: os demais setores serão mantidos, o time será basicamente o mesmo que empatou com o Sport no último final de semana. O Odair quer tranquilidade para que o bom desempenho apareça aqui em São Paulo e que a sequência de bons resultados continue, viu, Felipe? O Internacional tem destacado muito esse ambiente favorável e esta compreensão do que o Inter pode fazer de fato no Campeonato Brasileiro, Felipe. Obrigado, Matheus Dávila, belo trabalho. Vai acompanhar, claro, o Internacional e São Paulo na Rádio Bandeirantes, está aqui embaixo, você acompanha também, sintoniza com a gente e acompanha essa jornada esportiva sob o comando de Daniel Oliveira. Falamos sobre o lado do Inter, agora vamos para o lado do São Paulo, que aposta na força do Morumbi para conquistar os 3 pontos contra o Inter. Já são 11 jogos sem derrota dentro de casa. E por falar em derrota, o time de Diego Aguirre busca a recuperação após o tropeço no clássico contra o Palmeiras. O São Paulo era o último invicto do Campeonato Brasileiro. A derrota para o Palmeiras acabou com a história de 11 jogos sem perder.
mas não há como negar que o time cresceu nesse período. O desafio agora é continuar subindo. Afinal, o time namora o primeiro lugar. Está a 4 pontos do Flamengo, que é o líder. Estamos em uma sequência de vitórias e de coisas boas. Tomamos esto como algo que está dentro de lo normal. Campeonato brasileiro é muito difícil e pode acontecer. Nós estamos bem, não temos que levantar nada, estamos nas primeiras posições, venimos de uma fase boa e temos que continuar, tentar ganhar o jogo de terça e continuar brigando nas primeiras posições. E continuar bem significa vencer. O Morumbi voltou a ser um bom aliado do time. São mais de 3 meses sem perder no estádio. Foram 3 empates e 8 vitórias. Claro que não se pode esquecer que entre essas partidas entra na conta a eliminação na Copa do Brasil após o empate com o Atlético Paranaense em 2-2. Mais uma vez o técnico Diego Aguirre fechou o treino. Certeza é que Nenê e Bruno Alves suspensos não jogam. Hudson machucado também. Marcos Guilherme voltou para o Atlético Paranaense. Mas como tudo tem o seu lado bom, nesse momento de reconstrução e reafirmação do São Paulo, estar em casa pode ajudar o time na partida contra o Internacional nesta terça-feira a manter o topo da tabela na mira. O São Paulo não pratica um modelo de jogo envolvente, de troca de passes, mas virou um time muito combativo com o Diego Aguirre. Ele deu competitividade a esse time de São Paulo. E aquele estilo que a gente já conheceu aqui no Inter, do Diego Aguirre, né? Ele dá a falsa impressão ao adversário de que ele está dominando o time, o São Paulo no caso. E aí o São Paulo vai lá no contra-ataque e vence o jogo. Ele vive uma estabilidade como um todo, o São Paulo, o próprio Diego Aguirre, com essas eliminações, Copa do Brasil, que o torcedor não está tendo muita paciência com o São Paulo. E o Inter pode tirar proveito disso. Né? Por isso que eu digo, o Internacional tem que ir muito equilibrado e talvez colocar um time não tão ofensivo. De repente se retrair um pouco mais, apesar que eu elogio isso no Odair. O Odair tem sido ousado no Internacional e até no final dos jogos eu tenho dito, ele dá uma diabel, ele faz uma abelização do Inter, assim, ele tira o lateral, bota o atacante, ele tenta buscar a vitória de qualquer forma, até mesmo às vezes arriscando num contra-ataque, porque fica mais aberto, mas ele está bem treinado nisso, me parece. O que falta é repertório para o Inter. Que pena que o São Paulo perdeu na última rodada, senão seria hoje a queda da invencibilidade. E detalhe é o seguinte, é a primeira vez que o Inter vai reencontrar o Diego Aguirre depois da saída dele de 2015, né? 3 anos. E muita gente defende o Aguirre como o último grande técnico que teve no Internacional. Eu gostei bastante do trabalho dele por aqui. Acho que algumas coisas ele evoluiu, principalmente se tratando de futebol brasileiro, algumas outras questões. Ele evoluiu, acho que o Inter está encontrando no Odair um técnico semelhante ao Aguirre em algumas questões, que tenta propor o jogo. Acho que vai ser um duelo bastante interessante. E o torcedor colorado fica com aquela saudade do Aguirre. Tem muita gente que ainda é viúva do Diego Aguirre no estádio de Brasil. O interessante desse jogo, né, é que são 2 equipes que estiveram no topo recentemente, né, com grandes conquistas e depois uma queda muito brusca. Né, tanto São Paulo quanto o Inter. Só o São Paulo não caiu para a Série B, mas esteve muito próximo disso, né, de daqui a pouco disputar uma segunda divisão. Então as 2 equipes estão em recuperação e que muito pedem a paciência do torcedor e muito por erros políticos também internos. Né? O São Paulo também foi uma bagunça política nos últimos anos, está tentando se reestruturar. Uma situação até parecida com a do Inter, um racha dentro daquela direção que venceu, que conquistou tudo. E às vezes alguns ídolos eternos indo embora. Rogério Ceni já não está mais, está no Fortaleza. O São Paulo tentou colocar o Rogério Ceni como treinador, né? Pegando ídolos também. Histórias muito parecidas. O Lugano é dirigente, assim como o Inter já tentou também colocar o Fernandão de dirigente depois de técnico. É muito parecido, né, o processo. Mas olha só, o mascote do Inter recebeu uma visita ilustre no hotel onde está concentrada a delegação na capital paulista. O São Paulo foi convidar o Saci para dar uma banda. Ainda bem que não era só assim que estava dirigindo, tem só uma perna, né? Mas tem curiosidade onde é que eles foram, né? Mas tem carro adaptado para isso. O Internacional tem que criar um carro adaptado para o Saci dirigir. Mas não estava usando o cinto, né? Tem que usar o cinto. Tem que usar o cinto. Importante. Vamos para o intervalo comercial, a gente já volta com mais Donos da Bola. Tem mais Inter, mais Grêmio, mais futebol aqui nos Donos da Bola na Band.
volta com mais os donos da bola aqui na tela da Band. Vamos falar de Grêmio, que faz uma boa campanha no Campeonato Brasileiro. Só não é melhor por causa do aproveitamento, quem diria, hein? Dentro de casa. O time de Renato lidera o ranking como visitante, mas é um dos piores no quesito mandante. Classificado às oitavas de final da Libertadores, está nas quartas de final da Copa do Brasil, dentro do G4 do Brasileirão. Dono da melhor defesa do campeonato, com apenas 3 gols sofridos em 9 jogos. Quem ousa questionar o Grêmio de Renato Portaluppi? A gente está bem colocado, sem problema algum. Com todos os problemas que a gente vem tendo. Com todos os problemas. Sem problema algum. O Grêmio vai muito bem, obrigado. E ainda tem a melhor campanha como visitante. Fora de casa são 5 jogos, com um aproveitamento de 66%, com 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O problema do Grêmio é jogar na arena. Dentro de casa, o aproveitamento é de 50%, com apenas 1 vitória e 3 empates. Trata-se de uma das piores campanhas como mandante entre os 20 clubes da Série A. Só melhor que Vitória, Ceará e Paraná. 3 times que estão na zona do rebaixamento. Isso faz parte do futebol, né, cara? A gente joga do mesmo jeito dentro de casa e fora de casa. O que tem acontecido é que dentro de casa as equipes vêm um pouco mais fechadas e às vezes está causando um pouco de dificuldade para nós, mas que a gente tem que superar. Eu sei, o C não entra em campo, mas se tivesse vencido ao menos um dos jogos que empatou na Arena, o tricolor seria vice-líder isolado, coladinho com o Flamengo. As equipes vêm, eu costumo dizer que elas não vêm com o propósito de ganhar, né? Eles vêm com o propósito de não perder. Então, o Grêmio tem que achar alguma maneira aí para que conseguir fazer o gol. A chance de se redimir aparece antes da parada para a Copa do Mundo. Serão mais 2 jogos em Porto Alegre. Um deles já nesta quarta-feira, contra o Palmeiras. Vai ser um jogo bonito de se ver, um jogo aberto. E a gente espera, né, sair da arena aí com essa vitória, porque para a gente vai ser super importante, até porque a gente tem, né, grandes objetivos nesse brasileiro. Não é pedir demais. O torcedor do Grêmio já está sorrindo à toa, mas tem como melhorar. Basta ver o seu time voltar a fazer o dever de casa. Concordo com a leitura do Léo Moura, né? O Grêmio tem dificuldade de jogar na arena por conta dos adversários, que vence, fecha, se retranca e comemora o 0-0. Só que amanhã contra o Palmeiras, creio que o Roger não vai fazer isso com o Palmeiras. Não vai se retrancar, vai tentar enfrentar o Grêmio. E aí a gente viu o que aconteceu da última vez que alguém tentou enfrentar o Grêmio de igual para igual. O Grêmio goleou o Santos. O Santos, né? Mas o Palmeiras é muito mais qualificado, tem muito mais repertório de jogadores. Mas quantos desses jogos, até fora de casa mesmo, buscando por característica, o Grêmio teve Arthur, Michael, Arthur, Luan, o próprio Jael, esses jogadores, em algum momento o Ramiro, todos juntos, o Grêmio tinha mais poder de toque de bola e finalização. Era uma fase de toque de bola e chegava à finalização com o Everton ainda. Então essa é a dificuldade, o meio-campo do Grêmio não tem se repetido. E dentro de casa acontece exatamente isso. Um retrancão, se faz como é que é o tradicional ferrolho aquele, e aí o Grêmio está tendo dificuldade de entrar ali. Tá faltando... O verru. Na Suíça é verru, ferrolho é verru. Uma das principais críticas ao trabalho técnico Roger Machado em São Paulo é que sempre pega a bola e joga para o Keno. E o que se fala é que o Keno acabou tendo um problema muscular, talvez nem jogue até a parada da Copa do Mundo. Então é desfalque para enfrentar o Grêmio. Muito bom. Isso porque o Keno é um jogador de um drible curto muito interessante, ele quebra algumas linhas. Eu acho esse jogador super interessante e é muito bom para o Grêmio que ele não vai atuar. Concordo com o que o Felipe disse, acho que o Palmeiras não é característica do Roger ele se fechar completo, mas ele vai ter uma cautela diferente. E também o primeiro reencontro Grêmio contra Roger, da história dele com a camisa do Grêmio. Né? Falamos do Diego Aguirre com o Inter, Roger com o Grêmio agora. Eu fico com a frase do Léo Moura, que ele sempre vem citando nas suas entrevistas, viu, Felipe, que o adversário que vem para a arena, ele não vem para ganhar, vem para não perder. Exato. É o que cita o Léo Moura sempre, né? E é bem isso, é bem claro, é só ver os jogos, né? Só que também, se a gente for pegar algumas partidas, por exemplo, contra o Atlético Paranaense, o Grêmio teve 5 oportunidades claras de gol, né? Empatou em 0-0, contra o Fluminense da mesma forma. Acho que nesses casos dá para citar um pouquinho também que aquela frase que o treinador sempre fala, né? Olha, faltou a bola entrar.
né? Porque o Grêmio, mesmo com essa dificuldade do ferrolho, do adversário bem fechado, criou as oportunidades, né? Teve chance. Só que daí daqui a pouco faltou essa competência da bola entrar. O Everton, por exemplo, teve uma chance clara contra o Fluminense com um gol aberto no lado esquerdo e perdeu. Aí faltou, é um jogo interessante, porque outra aí, coisa que o Grêmio tem que manter é continuar tomando poucos gols. Que contra o Palmeiras tomar um gol é muito perigoso. Não, e a gente destacou, o Grêmio tomou 3 gols em 9 jogos, mas 2 desses 3 foi com o time reserva diante do Botafogo. Então o time titular do Grêmio sofreu 1 gol em 8 jogos. Sem o Jeromel, 5 jogos em sequência sem sofrer gol. E né? é importante esse jogo. Tem outro detalhe, a gente falou no sorteio da Libertadores, são os times de melhores campanhas na Libertadores. É um jogo tranquilamente, claro, horário, frio, mas para mais de 30, 35 mil torcedores na arena. Claro que a expectativa é de 25 a 30 mil, mas dá para ir porque é um jogaço. Falamos do lado do Grêmio, agora a percepção do lado palmeirense. O clima estava tenso lá pelos lados do Palmeiras, né? A vitória no clássico contra o São Paulo deu mais tranquilidade para o técnico Roger Machado. O time vem mais confiante para o duelo contra o Grêmio. No Palmeiras, as coisas podem mudar de uma hora para outra, ou de um tempo para o outro, como aconteceu no clássico contra o São Paulo. A virada depois de sair perdendo por 1-0 e a mudança de postura no intervalo podem ter virado a chave para uma instabilidade que já ameaçava o emprego do técnico Roger Machado. Assim como foi no jogo contra o América em casa, que nós entramos de uma certa forma relaxado, que precisava um tipo de postura diferente minha relacionado ao que aconteceu no primeiro tempo. Aí sim, você tem uma atuação um pouco mais enérgica, digamos assim. E há momentos que não faz sentido. Não faz sentido nenhum, porque foi um erro, foi um gol num erro casual e o jogo estava equilibrado. A equipe perdeu 2 partidas consecutivas para Sport em casa e Cruzeiro em Belo Horizonte. Por isso era preciso resgatar uma palavrinha tão necessária nessa hora. Confiança. Uma arma subjetiva se compararmos com a habilidade individual de cada atleta ou até mesmo do esquema tático do treinador. Algo imperceptível, mas fundamental. Como o microfone do repórter. Você pode até não enxergar, mas ele está aqui, cumprindo o seu papel. O lateral Diogo Barbosa e o atacante Queno sofreram lesões musculares e têm previsão de retorno somente após a Copa do Mundo. Agora a ideia é continuar afastando a pressão e, para isso, manter as vitórias, de preferência de uma partida para a outra. É injustificável a pressão que sofre o Roger lá no Palmeiras. É claro, o torcedor, a imprensa quer ver o futebol magnífico pelo lado do Palmeiras, mas é um time que tem 40 jogadores em nível de titularidade, o Roger tem que escolher 11, uma pressão enorme de quem está investindo a grana, que quer ver resultado e resultado, mas o Palmeiras está bem no Campeonato Brasileiro, né? Não está mal. Classificado na Libertadores. Classificado na Libertadores, melhor campanha da Libertadores. Caiu na semifinal do Campeonato Paulista daquele jeito, com reclamação de juiz, recebendo mensagem externa de fora do campo, enfim. A reclamação é a mesma que a gente viu aqui na reta final do Roger, que o time é um pouco amorfo, se é aquela garra que muita gente queria ver no Grêmio do Roger, que não está vendo no Palmeiras, que realmente, na década de 90, até foi treinado pelo Filipão, tinha aquela pegada um pouco diferente, sangue italiano e tal, essas coisas. Então é essa a principal reclamação do torcedor alviverde em relação ao time do Roger. O torcedor do Palmeiras é chato, né? O Filipão já dizia a turma do amendoim. Vamos combinar, né, Felipe? Daí o Palmeiras vai lá e ganha do Boca na Bomboneira. Pô, legal, espetáculo. Aí, tropeça com o Sport em casa, acabou, né? Acabou o mundo lá, Deus Roger, e aí Roger, aí vai lá e ganha o Clássico Paulista. Pô, tá aí, tá legal, sabe? É um eletrocardiograma do torcedor, assim, de bom e mal toda hora, né? Vamos pro intervalo comercial, a gente já volta com mais destaques aqui nos Donos da Bola. E depois do break tem Na Marca do Pênalti. Um desses 3 aqui vai ficar na marca do cal, ó. Eu vou chutar. A gente já volta. Estamos de volta com os Donos da Bola e, como prometido, tem Na Marca do Pênalti. Tá aqui, o malandro vai aparecer agora, mas a pergunta, olha só, a pergunta de Alex Gutenberg, de Eldorado do Sul, para Matheus Trindade. É contigo, Mateuzinho. Escolha 2 entre os 3 atacantes, Potker, Nico ou Damião. Potker e Nico, Potker e Damião ou Nico Lopes e Leandro Damião? Difícil, cara. É que eu tenho uma tese que o Nico não é um cara para começar o jogo. Então, para começar uma partida, ainda escolho o Potker e Damião. E o Nico entrando no segundo tempo. É um jogador de segundo tempo para mim. Atacante é o que não falta no Inter. Tem Luca,
Brenner, Rossi, tem muito atacante no elenco do Internacional. Paraná e Fluminense fecharam ontem à noite a 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time paranaense conquistou a primeira vitória na competição, hein? Surpreendente. O Paraná saiu na frente com o Thiago Santos cobrando o pênalti. O goleiro Júlio César saltou para o canto direito. Thiago colocou no outro lado. O gaúcho Guilherme Biteco, ex-Grêmio, ampliou. Ficou a dúvida. A bola ultrapassou a linha de fundo. A galera do Fluminense reclamou, mas o árbitro Leandro Bísio Marinho confirmou o gol. Nos acréscimos, Pablo Diego, belo nome, descontou para o Fluminense, mas já era tarde. Paraná 2, Fluminense 1. A vitória garantiu a permanência de Rogério Micali no comando técnico do Paraná. Gol do Bitequinho, né? Guilherme Biteco revelado aqui na base do Grêmio. Falando de jogador revelado na base da dupla Grenal, Fred vai dar dinheiro para os cofres colorados, Matheus. É isso aí, o Manchester United anunciou de forma oficial no início da tarde de hoje a compra do atacante Fred junto ao Shakhtar Donetsk da Ucrânia. E a informação que vem da Europa é que o valor para a transferência é 55 milhões de euros. O Inter tem o chamado mecanismo de solidariedade, pelo período que ele atuou no Internacional. A informação é que é 1,7% desse mecanismo que vem para o Internacional, ou seja, cerca de 1 milhão de euros, 4 milhões de reais, mais ou menos, o Inter deve receber por essa transferência. E o Fred é um jogador que cresceu bastante, está bem diferente daquele que surgiu aqui no Inter. Até com característica, né, dele em campo, né? Dando passe, infiltração. Eu acho que o Fred, de repente, pode até se tornar titular da seleção brasileira durante a Copa. Lembrando que em janeiro o Guardiola teve interesse junto ao Manchester City de tentar a contratação do jogador, não teve acordo. E aí agora veio o United, o maior rival do Mourinho, que contrata o jogador. Em 2013 deu uma crise, porque membros da direção, o próprio Dr. Luiz César Soutimora, que foi nosso colega aqui na Rádio Bandeirantes durante o período, ele não queria a venda dele, o Dunga também não queria, e o Inter acabou liberando esse jogador e perdendo um pouco do seu foco naquele campeonato brasileiro, né? É que ele era o diferencial naquele momento no time do Inter. Tanto que tá aí, jogador de seleção brasileira de Copa do Mundo. E tem uma história muito boa. Em 2012, o Fernandão era o técnico do Inter. Chegou nos dirigentes e disse, olha, eu posso até não ficar para o ano que vem, mas o meio-campo do Inter começa por esses 3 jogadores que estão aqui na base. Era Rodrigo Dourado, Fred e Lucas Lima. O Inter não aproveitou, né? O Fred acabou sendo vendido, Dourado foi arquivado, ressurgiu com a Aguirre e o Lucas Lima, reserva do D'Alessandro, acabou indo embora, foi vendido. Foi pro Sport, passou pro Sport, depois pro Santos. E ele só foi pro Santos a contrapeso na negociação do Leandro Damião. É verdade. Se o Inter também tem ganho se o Alisson for vendido, né, o goleiro da Roma. Sim, o Alisson e o Tyson também se fala, né, numa possibilidade de transferência. E aí o Inter discute isso, né? Se conseguir essas 2 transferências mais a do Alisson, aí vende um jogador apenas na janela de transferências. Aí depende dessa confirmação do Alisson também, Eu não acredito no Inter vendendo alguém nessa janela de transferência. Vai sobreviver muito por conta de venda de terceiros. E aí ganhar a porcentagem por ter revelado o jogador. Só se for uma venda para um mercado menor, né? Pois é. O Rodrigo Dourado, por exemplo, para Portugal, que hoje é segundo plano na Europa, né? Portugal fala na Rússia também, o mercado interessado no Dourado. É que ano passado o Inter só vendeu o William, né, por 5 milhões de euros. Então o Inter tem que fazer mais caixa esse ano para aí conseguir apaziguar a situação financeira. Olha só, a gente falou aqui em outra edição do Donos da Bola, mostrou a Copa dos Refugiados e Senegal venceu a segunda edição da Copa dos Refugiados, então, que foi disputada aqui em Porto Alegre nesse final de semana. Os jogos das fases decisivas aconteceram no estádio Beira-Rio. O duelo final foi contra o Líbano. O jogo terminou empatado em 0-0. A decisão foi para os pênaltis. E nos pênaltis o Senegal venceu por 3-1. 120 refugiados que vieram para o Brasil em busca de uma nova vida participaram dessa competição. E a gente está vendo aí a festa deles, né? Muito legal. Até a gente fala sobre o resultado final, mas isso não é o mais importante, né, Caco? Não interessa se foi Senegal, acho que todo mundo ganhou. Líbano, Senegal, muito legal, Haiti, Venezuela, Colômbia, todo mundo que disputou foi campeão. E acaba dando uma integração deles com a gente, né? O futebol aproxima as culturas, né? Tem uma cultura completamente diferente, eles estão trabalhando, muitos deles estão trabalhando nas ruas, né? Buscando uma oportunidade aqui em outro país e a gente acaba abraçando eles dessa forma através do esporte, é muito legal.